Olá, seja bem-vindo ao segundo UFPR Especial Carreiras e Desenvolvimento Profissional. E quem participa hoje é Dulce Magalhães, filósofa, educadora, palestrante. Dulce é autora de vários livros, dentre eles O Foco Define a Sorte e Manual da Disciplina para os Indisciplinados. Eleita uma das 100 lideranças da paz no mundo, recebeu o título de embaixadora da paz no Senado argentino. Integra o comitê de 80 lideranças da paz, coordenado pelo ex-presidente norte-americano Bill Clinton. Seja bem-vindo aos estúdios da UFPR TV, Dulce. Ela que também é uma ex-aluna aqui da nossa universidade. Estou muito feliz de voltar para casa. Que bom, Dulce. É muito bom tê-la aqui. Para a gente começar, eu gostaria de abordar um pouquinho uma questão que é a seguinte: a maneira como nós enxergamos o mundo, que a gente vê as coisas, pode ser determinante para a nossa vida pessoal e também para a nossa carreira? De fato, é o determinante. A forma como nós enxergamos o mundo faz o mundo que enxergamos. Porque, de fato, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Então, se nós somos negativos, nós vemos as coisas de uma forma negativa. Se somos positivos, as coisas vão se transformar em coisas positivas. Se a gente tem o foco no problema, a gente vê o problema. Se a gente tem foco na solução, a gente vê a solução. A lente que a gente usa para enxergar o mundo faz o mundo que a gente enxerga. Então, nossa grande tarefa é transformar a nossa visão de mundo, ou seja, nossas lentes para enxergar a realidade precisam se alterar. A esse processo de alteração e ampliação da nossa lente de mundo, da nossa visão de mundo, nós damos o nome de educação. Então, educação é o processo pelo qual nós transformamos realidade, fazemos nossa realidade se expandir, se alterar, os resultados serão outros. O processo de ampliação deste olhar é fundamental. Senão, do contrário, nós vamos continuar vivendo no mesmo mundo. A gente vive o mundo que enxerga. Você falou em educação e eu gostaria de puxar um outro ponto que também faz parte da educação, que é a criação que nós recebemos dos nossos pais. Nesse sentido, essa primeira educação que a gente recebe da família também pode ser determinante nesse processo de formação de uma visão sobre a carreira? Sim. Sim e não. É bem interessante a gente pensar do ponto de vista filosófico. Sim, nós somos influenciados pelo olhar que recebemos da cultura, que os nossos pais, a comunidade, as instituições que nós frequentamos nos legaram. Mas nós somos livres para mudar essa percepção a qualquer tempo. Então, sim, somos influenciados, mas não, isso não é determinante para o nosso futuro, para a nossa vida. Estabelece onde nós estamos e até explica muitas das coisas que nós não somos capazes de transformar, de fazer, de viver, mas o fundamental é que a gente se dê conta que, de fato, nós temos aqui o papel, essa nossa tarefa de vida, de continuar aprendendo, uma educação continuada, para ir alterando essas visões de mundo e encontrar novos resultados. Muitas vezes nós culpabilizamos, achamos responsáveis por aquilo que nós não estamos conseguindo, mas nós não entendemos que, de fato, nós temos todo o poder para transformar qualquer coisa a qualquer tempo. Então, ao invés de nós olharmos para a situação e dizermos, puxa, isso daqui está tão ruim, está tão difícil, eu não gosto disso, eu preciso alterar a minha forma de perceber, buscar novas soluções e métodos e, especialmente, ter clareza de um princípio. É muito mais fácil a gente fazer uma mudança difícil do que manter-se numa vida difícil. Por vezes as pessoas acham que, como a mudança é muito difícil, não dá, eu vou continuar vivendo assim, mas viver uma vida difícil é muito pior. Assim, é mais fácil fazer a mudança difícil, seja ela qual for, mude. Comece agora, faça mudança de hábito, mude a forma de se relacionar, busque outro jeito de ver o mundo e não se espante se imediatamente o seu mundo se transformar. Nesse sentido, uma pessoa que tem uma visão pessimista sobre as coisas pode se transformar numa pessoa mais otimista? De fato, é preciso que, antes de tudo, a gente se dê conta que nós temos uma visão. Porque as pessoas, por vezes, não acreditam que é uma visão pessimista. Elas acham que o mundo é difícil, que o mundo é que é ruim. Elas não compreendem que essa é uma forma que eu conceituo o mundo. O que eu penso sobre o mundo é eu que penso.
O mundo é mil coisas. O mundo é bom, ruim, o mundo é certo, errado, o mundo é oportunidade ou problema, o mundo é possibilidade ou impossibilidade, depende de como eu estou pensando. Trazendo essa ideia para dentro da realidade das empresas, o que fazer com o funcionário que está sempre reclamando da situação em que está? Seja do chefe, daí muda o chefe, ele continua reclamando do chefe. Ou reclama da empresa, muda de empresa, continua reclamando da outra empresa. Como o líder pode atuar para ajudar a desenvolver esse colaborador e também de que maneira que esse funcionário deve ampliar a sua visão de mundo? Porque, afinal de contas, se está sempre ruim, o problema está nos olhos de quem vê, como você já disse, né? A primeira coisa, então, vamos tratar de um diagnóstico individual. Para eu sair dessa prisão do meu olhar negativo, do meu olhar dificultador, eu tenho que começar a exercitar perguntas libertadoras. Como transformar isso? Como ser melhor? Como dar o próximo passo? Como alcançar meu objetivo? Como fazer acontecer? O cérebro aprende por perguntas. Quando nós temos afirmações, por melhor que elas sejam, o cérebro não tem mais nada a aprender. A gente já tem certeza, é uma afirmação. Agora, quando nós perguntamos, nós somos capazes, então, de transformar o nosso olhar, transformar a nossa percepção, porque o cérebro, ele vai aprender. A pergunta estabelece um campo de aprendizagem. Agora, se eu sou um líder e tenho pessoas, ou uma pessoa ou mais pessoas na minha equipe, que têm visões negativas, eu tenho que inspirar essa pessoa também com perguntas, no processo de coach. Eu preciso fazer um coaching desta pessoa, eu preciso estabelecer para ela possibilidades que ela não tinha percebido ainda. Estabelecer perguntas que a levem a chegar a novas conclusões. O papel do líder é um papel de influência e de inspiração. É o papel que transmite a condição para o outro enxergar de forma a produzir mudança. A liderança que não produz mudança não serve para nada. Porque o propósito da liderança é produzir mudança. Senão não é necessário um líder. Para que é um líder? Para manter as coisas do mesmo jeito não é necessário, basta um gestor que acompanhe. O líder vai influenciar e ele vai inspirar as pessoas a produzir mudanças. Falando um pouco para essas pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho ou então que querem mudar a carreira depois de um certo tempo dentro de uma determinada profissão. Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais na hora de se planejar, de planejar uma carreira? Bom, eu diria que o desafio é um desafio paradigmático, um desafio cultural. Muitas vezes nós estamos na cultura empenhados numa profissão ou numa carreira que tenha status, sucesso, remuneração, e nós não entendemos que a carreira de verdadeiro sucesso, realização e status é aquela que passa pela nossa vocação. Então, não adianta eu fazer uma carreira que dê muito certo para a maioria das pessoas se eu não sou a pessoa dessa carreira. Eu recebo muitos e-mails e perguntas de estudantes que querem organizar-se para o vestibular, que estão buscando a carreira, e eles perguntam quais são as profissões de futuro. Eu digo nenhuma. Essa é a minha resposta, não tem nenhuma profissão de futuro. Tem profissionais de futuro. Essa diferença é muito grande. Não é a profissão que tem futuro, é o profissional. E aí nós vamos ver que, mesmo em profissões que poderiam ser com menos status, menos valorizadas no mercado, por exemplo, alguém pode não valorizar um jardineiro, alguém pode não valorizar um cozinheiro, alguém pode não valorizar um costureiro, mas nós temos nessas profissões também indivíduos de alta performance, né? Então, nós temos designers de jardins, nós temos chefes de gastronomia, nós temos estilistas internacionais, em profissões que muitas vezes não são valorizadas na prática da comunidade. Onde eu estou? O que eu estou fazendo e o que eu sei fazer bem? Não importa o que seja, na medida que a tua vocação, o teu talento, você pode elevar essa profissão a outro patamar. Eu, quando comecei no mercado de palestras há 23 anos, não existia palestrante profissional e havia toda uma dificuldade nesse contexto de ser um professor, né? E hoje ainda nós temos isso, né? Que alguns professores são muito desvalorizados, a ideia disto. Mas esta mesma profissão tem muitos professores altamente valorizados.
Então, quem faz isto é o profissional ou é a profissão? É o mercado que estabelece a condição ou é o talento e a vocação que estabelece a condição? Isso é fundamental da gente levar em conta. Nesse sentido, é possível fazer um planejamento de carreira, criar o nosso próprio futuro? Eu creio que cada vez mais a ideia da criação do ponto de vista da carreira é fundamental. Hoje, nós já pensamos em carreiras multifocais, ou seja, que as pessoas têm mais de um nível de interesse. Elas vão fazer a profissão ela vai passar por um caminho, mas ela vai ter uma série de outras disciplinas que farão parte dessa profissão. Então, a criação de novas carreiras, a criação de novas possibilidades, a criação de oportunidades de mercado, talvez esse seja o grande nicho para explorarmos, né? Qual é a carreira que não existe ainda e que eu posso inventar como necessidade para atender aquilo que as pessoas precisam e para entregar o meu talento. É um desafio para todos nós. O autoconhecimento, nesse sentido, é fundamental. Absolutamente fundamental. E mais que isso, a gente precisa compreender que educação gera autoconhecimento. A educação não é para gerar conhecimento. Conhecimento a gente vai para o oráculo Google e pega o conhecimento que a gente quer na hora que a gente quer. Vai numa grande biblioteca, tem biblioteca virtual que você pode baixar conhecimento hoje. Ele não é necessariamente algo para guardar na memória. Qualquer instante nós podemos buscar conhecimento. Agora, autoconhecimento, este só eu que posso fazer. Mas agora, até que ponto a sorte pode determinar o sucesso profissional? A resposta para essa pergunta já no próximo bloco. Voltamos a falar sobre carreiras e desenvolvimento profissional e quem está aqui com a gente hoje é a Dulce Magalhães, filósofa, educadora, palestrante, autora de vários livros e também, como ela mesma disse, ex-aluna aqui da UFPR. Dulce, eu encerrei o bloco anterior com uma pergunta. Até que ponto a sorte pode ser determinante no nosso sucesso profissional? O que você tem a dizer sobre isso? A sorte é totalmente determinante. Vocês vão pensar, nossa, mas que isso? Como assim? Bom, vamos explicar o que é sorte. Sorte é uma palavra de origem latina que significa destino, fortuna, resultado. Então, o resultado que eu estou constituindo, o resultado que eu estou produzindo, o destino que eu estou produzindo é aquilo que é a consequência daquilo que eu faço, penso, vivo. Então, a sorte é o determinante na medida que sorte é consequência. A palavra sorte, ela tem um oposto, que é azar. Azar também é uma palavra latina que significa acaso. A gente, inclusive, em português, diz deixar ao azar. E em francês, a palavra azar significa exatamente acaso. Então, acaso é azar. Se sorte é o oposto do acaso, a sorte é o oposto, se a sorte é o oposto do azar, a sorte é o oposto do acaso. E o oposto do acaso é foco, é escolha, é decisão, é tomar a decisão. Então, tomar a decisão, ter uma clareza de propósitos é absolutamente fundamental, é determinante no nosso processo de carreira. A sorte é aquilo que nós determinamos como prática. Esse é o nosso destino, nossa fortuna, nosso resultado. É preciso que a gente tenha em conta isso. Às vezes a gente acha que sorte é azar, ou seja, que sorte vem ao acaso. Não vem ao acaso. O azar é que vem ao acaso. O azar é quando a gente deixa ao acaso. A sorte é aquilo que a gente decide que vai viver. Olha, isso é muito interessante. Algumas coisas que a gente não escolhe viver são as mudanças. Elas aparecem na nossa vida. E muitas vezes é difícil se adaptar a elas, se adaptar a esses períodos de mudança. Sejam mudanças internas ou aquelas mudanças que ocorrem no ambiente onde a gente trabalha. Por que é tão difícil se adaptar à mudança? Por que é que nós resistimos tanto a essas mudanças? Há 3 aspectos. O primeiro é hábito. Nós estamos habituados a fazer uma determinada coisa.
E, por vezes, até a gente nem quer mais fazer aquilo, a gente não gosta e continua fazendo. Ou seja, a gente diz, eu quero mudar isso, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer assim, eu não quero mais comer assim, eu não quero mais dormir assim, não quero mais viver assim. Mas agora não, vou deixar isso para segunda-feira que vem, para o mês que vem, depois das férias. É hábito, é uma inércia, eu estou tão habituada a fazer aquilo que mesmo que eu não quero, eu continuo fazendo. O segundo aspecto do desafio da mudança é eu perceber as vantagens dessa mudança. Porque toda vez que eu faço uma mudança, eu abro mão de alguma coisa que não é mais. Só que como eu não estou vivendo novo, eu não sei quais são as vantagens. Então, há uma resistência a isso porque eu tenho só o senso da perda, aquilo que eu vou parar de viver, aquilo que eu vou parar de ter, aquilo que eu vou parar de desfrutar, e não compreendo o que eu tenho de melhor, o que vem por aí. Então, vamos dar um exemplo, uma pessoa que queira mudar a sua alimentação e ela pensa, agora eu tenho que abrir mão do bolo de chocolate. E ela pensa, eu vou perder isto, mas ela não percebe o quanto há para ganhar naquilo que ela vai viver como novo, né? Como saúde, como bem-estar, como peso, como qualidade hormonal, como qualidade física. Há tanta coisa que ela ganha, mas como ela ainda não viveu isso, ela não consegue perceber o que vai ganhar. Então, esse é o segundo aspecto. E um terceiro aspecto, que é o aspecto da nossa resistência à mudança, é porque nós fomos absolutamente treinados, né, como cultura, para uma manutenção do status quo, para uma manutenção das coisas. Nós não fomos treinados para mudança e a gente se torna melhor naquilo que treina mais. É preciso que nós sejamos capazes agora de treinar continuamente a mudança, todo dia mudar alguma coisa, e aí nosso cérebro, nosso corpo, nossas células vão se dar conta que mudar é muito bom. Resgatando um pouquinho o que você disse, que justamente existe essa dificuldade porque a gente fica muito preso no que vai perder, então pensar no que a gente pode ganhar com a mudança pode ser uma boa estratégia para tentar se adaptar bem a esse período de transformações? De fato, esta é a grande estratégia, né? Quais são as vantagens desta mudança que eu estou fazendo? E às vezes nós estamos sendo impelidos para uma mudança que nós nem mesmo gostaríamos que acontecesse, né? Mudanças que acontecem na vida, mas tudo tem prós e contras. Então, é olhar para a parte meio cheia do copo, né? Perceber aquilo que de fato faz diferença no processo. No mínimo, o mínimo de vantagem numa mudança é que eu vou aprender alguma coisa sobre mim mesma. Isso aumenta a minha autoconfiança, minha autoestima e minha autorresponsabilidade. Nós falamos anteriormente sobre foco. Manter o foco também nessas horas em que tudo parece mudar ajuda a saber discernir, escolher um rumo mesmo para seguir num período de transformações? Sim, é preciso que a gente seja inspirado por algum objetivo, né? Manter o foco nada mais é do que estabelecer um objetivo que a gente persiga, mesmo que seja um pequeno. Eu quero chegar bem até o final do dia. Eu quero estar bem neste instante. Eu quero compreender essa situação de uma forma mais tranquila. Eu quero aceitar o que está acontecendo e não ficar com nenhum peso no meu coração. Às vezes, este objetivo já basta para a gente fazer a transição de mudanças difíceis. E se nós, inclusive, estamos querendo mudanças que nós sabemos que são para melhor, aí tem muito mais a se dizer, tem muito mais a se trabalhar em si, né? Eu vou ser mais saudável, vou estar melhor, vou estar mais tranquila, vou estar mais livre, terei melhores resultados, eu vou viver o que eu desejo, eu vou ser quem eu desejo. Não importa o quanto essa mudança esteja complicada ou seja um desafio para mim, se ela me leva para onde eu quero ir, é esse caminho que eu tenho que pegar. O que adianta ir para um lugar que a gente não quer ir? Exatamente. Mas nesse sentido, manter o foco, ter essa determinação exige também disciplina. É preciso que a gente seja disciplinado. Como ser disciplinado em meio a tantas mudanças e transformações? Bom, primeiro entender o que é disciplina. Disciplina, eu até fiz a minha tese de doutorado, foi sobre isso, né? Disciplina é discipleno, pleno de si.
Ou seja, é um estado de autoconhecimento. Quanto mais eu conheço de mim, maior a disciplina que eu posso aplicar, mais facilmente eu consigo conduzir o meu processo. Disciplina, ela exige um rigor, mas jamais uma rigidez. Então, o rigor significa que eu tenho a firmeza necessária para me colocar no trilho todas as vezes que eu sair do trilho deste trem que eu quero pegar para o meu futuro. Agora, a rigidez é a incapacidade de descobrir formas de fazer a mudança. A rigidez é quando eu digo, às vezes a rigidez que nós temos para mudança é eu não consigo mudar, isso não é para mim, eu já tentei, esse indivíduo rígido. Eu estou velho demais. Eu estou velho demais, isso já passou, isso não tenho mais condições. Esse indivíduo rígido, ele está tendo dificuldade de viver plenamente a vida. O rigor é fundamental, a rigidez é que deve ser descartada. E de que maneira as pessoas que têm dificuldade em manter o foco, em seguir metas, podem também organizar sua vida, planejar sua carreira, né, e se manter determinado até cumprir um propósito? A gente pode fazer uma metodologia que eu considero de grande sucesso. Quando a gente aplica em coaching, ela é fundamental e todo o processo de liderança, todo o processo de transformação da realidade, todo o processo de mudança, que é estabeleça um objetivo. Esse é o primeiro ponto. Divida esse objetivo em metas menores. É um passo de cada vez. Então, você quer fazer uma mudança, dê um passo de cada vez. A técnica que o AA utiliza, porque sair dos vícios é a coisa mais difícil que há. Nós todos temos vícios e sabemos bem como funciona, né? A gente tem uma determinada coisa a qual nos tornamos apegados. E o AA tem uma técnica que é absolutamente bem sucedida. O que dizem, né, as pessoas que estão num processo de recuperação, elas dizem, hoje eu vou conseguir, né? Hoje eu não vou beber. Esta é uma excelente técnica, então hoje eu vou manter esse propósito. Hoje eu vou fazer este objetivo, hoje eu vou manter essa disciplina, hoje eu vou fazer minha tarefa. Transformar essa longa caminhada num passo de vários e vários dias. E a cada tempo, se for necessário, divida o dia em 2 partes, em 3, em 4. Né? Esta manhã eu vou me manter assim, esta tarde eu vou me manter assim, esta noite eu vou manter o meu propósito. E ao renovarmos esse compromisso com a gente mesmo, a vida vai se encarregando de nos levar cada vez mais a um ponto de fortalecimento. E é um momento em que a gente chama de ponto de mutação, quando a gente não precisa mais fazer a pressão da mudança, a gente já se tornou essa mudança, nós já estamos vivendo outro patamar. Mas a questão é transformar grandes objetivos em metas menores, fazer isso num pequeno tempo, no tempo de um dia, e aos poucos nós vamos avançando em direção àquilo que queremos. E também ter metas concretas. Sem dúvida, concretas e viáveis, né? Metas que sejam claras, metas bem estabelecidas. Se eu quero comprar uma casa, eu tenho que saber onde eu quero comprar, qual é o valor máximo que eu vou pagar por essa casa, ou que eu pretendo pagar, quais são as condições que essa casa, quantos quartos, quantos banheiros, enfim, se tem jardim, se não tem jardim, as condições que eu estabeleci para isso. Quanto mais concreta eu for, mais facilmente eu vou poder mensurar a condição da conquista. Se eu cheguei 100%, 80%, 90%, até ultrapassei, agora estou em 110%, a casa que eu comprei é até melhor do que eu imaginava. Mas antes eu preciso saber, porque se eu não tiver a clareza de propósitos, eu posso inclusive passar diariamente pela oportunidade e não vê-la. Que aí a gente volta lá para o começo da nossa conversa, que tudo depende da maneira que a gente vê o mundo. Mudar de mundo é mudar de olhar. E nesse sentido, dentro das organizações, falamos já um pouquinho a respeito do papel do líder, nesse sentido de orientar, de inspirar. Antigamente se dizia muito que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que o líder tem que ser rígido, o líder tem que impor a ordem e tem que ser obedecido. E não admirado, respeitado ou servir como ponto de inspiração. Só que a gente vê que o tempo passou e a realidade não é mais essa.
Qual é o papel do líder hoje dentro das empresas e de que maneira que ele pode justamente ajudar a inspirar esses funcionários para que cada um possa dar o seu melhor, desenvolver o seu talento, sua habilidade? Bem, a função do líder é uma função, tem o líder formal, né, que exerce a função de líder, e aí há 3 aspectos que o líder deve compreender. Um primeiro aspecto é sobre o campo da mudança, porque todo líder deve produzir mudança, senão ele é desnecessário. Como eu já disse, basta um gestor para monitorar que as coisas continuam acontecendo como estão acontecendo. O líder precisa entender de mudanças. Uma outra coisa, o líder precisa entender de comunicação, porque a comunicação é a forma pela qual nós influenciamos pessoas, nos relacionamos com as pessoas e transformamos pensamentos em ações concretas. Então, o líder precisa entender do campo da comunicação, saber se comunicar e entender de perfis de pessoas para se comunicar com diferentes perfis. E o terceiro aspecto, o líder precisa gostar de gente, porque pessoas que não gostam de gente, liderando outras pessoas, realmente serão bem nocivas para si e para o outro. Porque você fazer o que não gosta, ter que lidar com os desafios que é lidar com pessoas e as oportunidades inerentes a isso, só vai ver os problemas, não vai conseguir ver a oportunidade. Então, um bom líder realmente precisa entender de mudança, entender de comunicação e gostar de gente. Nas nossas empresas sempre temos um líder. E nas nossas vidas, como é que a gente pode liderar a nossa própria vida? De que maneira que essas habilidades utilizadas nas empresas também podem servir para a nossa própria vida pessoal? De fato, eu adoro isso, porque não há possibilidade de você fazer qualquer mudança no macrocosmos sem antes fazê-la no microcosmos. Nós somos a base, a medida das mudanças que somos capazes de instaurar no mundo. Enquanto a gente não muda na gente mesmo, nada está mudando. A autoliderança, o processo de auto-coach, o processo de auto-inspiração, ele é fundamental. De fato, uma coisa para nós pensarmos, ninguém tem poder sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos geram as nossas emoções. Nossas emoções vão conduzir as nossas ações e nossas ações vão conduzir nossos resultados. Se ninguém tem poder sobre o nosso pensamento, nós somos livres para pensar igual que estão nos falando ou completamente diferente do que estão nos falando. Nós somos livres para escolher o pensamento e o pensamento gera emoção, que gera ação, que gera resultado. Nós vamos compreender que pensamento gera resultado. E se eu sou a única pessoa responsável pelos meus pensamentos, eu sou a única pessoa responsável pelos meus resultados. Pensamentos diferentes é que vão gerar resultados diferentes. Dulce, foi um prazer imenso recebê-la aqui no nosso programa hoje. Um prazer enorme. Muito obrigada pela participação. O FPR Especial Carreiras e Desenvolvimento Profissional de hoje conversou com a educadora, filósofa, palestrante e autora de vários livros, Dulce Magalhães. A gente fica por aqui, nos encontramos no próximo programa. Até lá!